Boa noite a todos os estudantes de gnose que compareceram aqui hoje presencialmente e todos aqueles que posteriormente vão assistir a essa conferência na videoaula na forma online da internet. Conferência bastante importante, pertence ao segundo fator de evolução da consciência, nascimento, é sobre as 7 igrejas. Aqui as 7 igrejas. Muito tempo, 30 anos atrás, antes de eu entrar na gnose, estava lendo um livro do Bispo Edir Macedo, nem era muito famoso como é hoje, né? Então, nesse livro do Edir Macedo, ele trata dessas 7 igrejas com uma propriedade incrível. Então, ele apresenta no livro os locais da igreja, os desenhos do mapa lá na Ásia, né? E eu estava refletindo em casa esse dia sobre o seguinte: acho que jamais o Bispo Macedo chegou a compreender ou entender do que nós vamos falar aqui hoje, de que essas 7 igrejas, elas são internas, dentro da gente, apesar de também, como diz o mestre Samael, elas existirem na Ásia. O mestre Samael diz que elas existem em todos os cosmos, no universo. A gente é um cosmo, um microcosmo, então ela está dentro de nós. Ela está também na Terra, que é o mesocosmo. E no cosmos em geral, há essas 7 igrejas, né? Mas o pessoal que não tem a compreensão, então num outro nível de estudo, como é todas as igrejas cristãs, incluindo nelas o Bispo Edir Macedo, com todo respeito, eles só vão entender mesmo no sentido real, no sentido, vamos dizer assim, material. O mestre Samael, para nós é fácil, o mestre Samael nos deu a simbologia, nos deu o mapa de como fazer a leitura do esoterismo. E o mestre nos ensinou que cada coisa que existe aqui tem 7 representações. Pode se apresentar de 7 maneiras. Apresenta sobre 7 aspectos. Então nós podemos dizer que Deus pode se apresentar da forma que Ele quiser, de 7 maneiras, né? 7 formas: a forma de energia, a forma de matéria. Mas a forma mais exaltada de Deus é a forma não material, vai além da energia, né? É a não forma. E a gente começa a compreender isso. Então, também nessa conferência. Muito bem. Então, as 7 igrejas, para compreender, vamos fazer aqui um desenho que vai representar a nossa coluna vertebral. Na nossa coluna vertebral, tem a medula, né? É o canal, vamos dizer assim. Então, esse canal. E esse canal, essa medula, que é representada no esoterismo também por um símbolo, que é o caduceu de Mercúrio, do Hermes Trismegisto. Vocês dão uma olhada no caduceu de Mercúrio, tem lá no nosso site. Então, o super-homem, né, tem o caduceu de Mercúrio, as asas abertas. E todo super-homem, até as crianças sabem, voa, né? Porque o iniciado realmente, quando abre as asas, as asas das outras dimensões, da dimensão astral, então ele voa para as outras dimensões. Então está todo aí o simbolismo. E o caduceu de Mercúrio também, que representa a coluna vertebral, importante, ele foi criado, né, por um médico que nunca foi à faculdade de medicina. Os maiores médicos nunca foram à faculdade de medicina, que foi o Dr. Paracelso e o Dr. Hipócrates. Então, o Dr. Hipócrates é um doutor tão importante que ele é o pai da medicina, é o patrão da medicina até hoje. Todo estudante de medicina que se forma tem que fazer o juramento do Hipócrates, criado por ele naquela época. Então, o caduceu está ali associado com ele, é o símbolo da medicina. E aqui em Santos, esse símbolo é muito conhecido, devido a Baixada Santos ter sido o berço da maçonaria, desde a época de Zé Bonifácio, patriarca da independência, que trouxe a maçonaria para cá, lá do Dom Pedro, no Rio de Janeiro. Dom Pedro
trouxeram de Portugal. Então, isso está desenhado no símbolo da prefeitura, no símbolo dos ônibus, no símbolo oficial do governo da cidade de Santos. Se vocês forem lá na prefeitura, do lado direito tem um anjo, da onde vocês vão entrar, e do outro tem outro anjo, é o Jaquim, que a gente compreende, Jaquim, Boaz, e eles têm uma espada, os anjos, né? E a espada tem esse caduceu, essa representação símbolo da medicina, que na medicina vocês vão ter assim, um ponto, vamos colocar um ponto aqui, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, e o outro vou colocar aqui 7 pontos. Então vocês vão ter assim. Lembra-se disso? Já vão dando nomes para a gente compreender o símbolo da medicina. Então são 2 cobras enroladas, né? Essas 2 cobras aqui, lá no Apocalipse, nas Escrituras, elas vão receber o nome de 2 testemunhas. Então há 2 testemunhas. Então, testemunhas, essas 2 testemunhas aqui, testemunhas vão ser o quê? Lá no Oriente elas vão receber o nome, as 2, né, de Idá, que é o nome sânscrito, e Pingala. Mas o que são essas 2 testemunhas, essas 2 serpentes que tem no símbolo da medicina? Se você perguntar para o médico, os médicos não vão saber te dar a resposta. Se perguntar também hoje para o pessoal da maçonaria, a maioria absoluta, infelizmente e tristemente, não vai saber. Só o pessoal de bom mesmo, o pessoal do templo Dr. Jorge Adum, que foi o Bodhisattva do Anjo Adonai, da maçonaria, esse pessoal compreende o que significa isso, mas pode contar nos dedos da mão, né? A maçonaria hoje, ela entende isso como símbolos filosóficos e não vão entender na transcendência, no nível real que nós vamos estar entendendo hoje, né? Vão entender uma daqueles 7 maneiras que você pode compreender o símbolo, mas não no seu significado mais elevado, que aqui nós nos ensinamos. Então, esse caduceu de Mercúrio, o que é Mercúrio? O Mercúrio, na química, tem esse símbolo Hg, né? A gente conhece bem o Mercúrio por causa do termômetro, né? O termômetro fala, Mercúrio é vermelho. Não, aquele Mercúrio do termômetro é vermelho porque eles colorem para a gente poder ter a visão vermelha, mas na realidade ela é incolor. É o único metal líquido, né? Que é incolor. E ele tem uma propriedade da fácil dilatação, por isso ele sobe no termômetro e desce em função da temperatura, né? Ela eleva quando a temperatura é mais alta e abaixa a temperatura vai baixando. Então, vem do latim de hidrágeno, por isso tem esse símbolo. Então, esse aqui é o caduceu de Hg, caduceu de Mercúrio da química. Lembre-se vocês que a química surgiu da alquimia. A alquimia é a mãe da química, assim como a metafísica é a mãe da física. E quem é a mãe da matemática? Cabala, né? Então toda ciência tem a sua mãe, sua ciência antiga, né, que ensinava isso. Bom, e da Bengala, as 2 testemunhas, é por onde vai subir o vapor de Mercúrio. O vapor sobe, né? E ele desce aqui depois para acionar uma outra energia no despertar da Kundalini, que nós vamos estar vendo nessa conferência de hoje. Bom, então, numerando aqui, dentro desse canal grande, ó, vou colocar aqui. Vou colocar esse aqui grande. Vai ter um outro canal lá dentro, que eu vou colocar assim, o outro. Vamos pensar em tubo, né? Dentro desse canal grande tem esse tubo, então esse grande aqui, vamos dar nome para ele. Esse grande é, então, a coluna, a medula, né? Nós conhecemos. A nossa medula espinhal. Esse outro que está dentro dele
é um segundo canal chamado de canalis centralis. Canalis do latim, né? Canalis centralis. O que quer dizer isso? Canal central, né? Então, está lá dentro. E dentro deste tem outro menor ainda, menorzinho, né? De diâmetro menor. Dentro do terceiro canal, dentro do terceiro tubo, dentro do tubo grande, que é o chamado lá no Oriente de Brahma, Brahmanadi. Vamos analisar essa palavra aqui, Brahmanadi. Brahma é o nome em sânscrito, indiano, de Deus, né? Brahma é o Deus do brahmanismo, né? Indiano. Então, aqui o brasileiro bacalhou, colocou o nome no lote de cerveja, né? Brahma, nome de Deus na cerveja. E Nadia, então Brahma, isso aqui é Deus, né? E Nadia, vou colocar aqui Brahma, Deus. E Nadia, no sânscrito quer dizer canal. Canalico, que é o canal, então é o canal por onde circula Deus. E dentro desse terceiro canal tem um mais fininho lá dentro da nossa medula. Vamos colocar aqui, bem fininho mesmo. Esse aqui é o Chitra. Vou colocar Chitra Nadi. Então aí quer dizer canal muito diminuto, né? Então é dentro desse canalzinho, esse canal está lá, vamos colocar dentro, então tem o grande, né, o tubo grande, você encaixa um outro menor, diâmetro menor, outro menor dentro, encaixa esse dentro desse e põe dentro do outro. É o que está dentro da coluna da gente, tudo bem? Então vamos ver aqui o que acontece. Dentro desse canalzinho aqui pequenininho, que é o Chitranadi, estão os chakras, 7 chakras. Então vamos pegar aqui lá. 7 chakras. Os chakras estão no mundo astral, essa energia, na 5ª dimensão. Então essa região aqui é o chakra do cóccix. Aqui bem embaixo no nosso cóccix. Depois o outro chakra já é na parte nas gônadas sexuais, tanto do homem como da mulher. O homem tem próstata, então por isso chama de chakra prostático. Então aqui o chakra prostático. Então nas gônadas sexuais. O terceiro canal, o terceiro chakra já vai localizar aqui na região do umbigo. É a parte esplênica, né? Aqui, então, onde como é que se chama isso na nossa anatomia oculta? É o nosso plexo solar, né? Plexo solar. E mais em cima, esse canal aqui, ele já vai estar na região do coração, tá? Como é que chama esse chakra para você que estuda anatomia oculta? É o chakra cardíaco, do cardio, do coração chama de cardio em latim. Então aqui é a região cardio, né? Um pouquinho mais em cima, já subindo, aqui nós temos outro chakra, que é a nossa região da laringe, né? Então é o laríngeo, chakra da laringe, laríngeo. Subindo, nós temos aqui nosso terceiro olho, onde tem um outro chakra muito importante. Como é que chama esse nosso chakra aqui? É chamado de terceira visão, né? O pessoal até põe o sinal aqui na Índia, né? Para dizer que você tem a terceira visão. Nós vamos ver o que é isso já já. O que é essa terceira visão, né? Então, o que chama isso aqui? A região. Então esse chakra, vamos colocar aqui, do raiz do nariz. Vamos colocar assim. E o por último aqui é o chakra da glândula pineal. Tá? Então
na nossa filial. Então nós temos aqui, dentro desse canal, tem os 7 chakras, cada um deles tem uma função dentro da gente. O que são chakras? Pegar a palavra chakra, e se você analisar, né, significa local energético, vórtice de energia, um local muito de concentração de muita energia, ou é morada de Deus, é o significado dele, né? Então os chakras estão lá dentro, e por fora, aqui vai acontecer o seguinte, por fora da nossa medula, envolvendo toda a região, vão as igrejas. Então as igrejas que estão, vamos dizer, na parte etérica, porque esses chakras, esse aqui você não vai achar, por mais poderoso que seja o microscópio, né, do médico, você não vai achar com o microscópio. Porque o microscópio ele vai só dar visão do que? De coisas constituídas de matéria, celulares, né? Não dá visão de uma coisa energética. Essa energia já está nas outras dimensões, da 4ª dimensão para cima. Então, aqui é a parte etérica, né? Não vai conseguir. Então, os chakras são etéricos, a igreja já é mais, assim, vamos dizer, um pouco mais, energia mais pesada, o chakra mais sutil, mas elas se conectam, elas têm uma intersecção das igrejas com os chakras. Então, essa primeira igreja aqui, a igreja lá do Edir Macedo, ele apresenta a região, né, da Ásia, de Pérgamo. Aliás, desculpa, Éfeso, com Pérgamo na cabeça. Então, aqui a igreja de Éfeso. Éfeso. A outra igreja, também com ele, Esmirna, vamos denominar, depois a gente fala o que acontece com ela. Essa terceira aqui, sim, é de Pérgamo. Muito importante o estudo disso para a gente poder prosseguir na nossa evolução, né, de compreensão das coisas. A 4ª igreja é a igreja da Tiátira. E a 5ª igreja é a igreja de Sardis. E a outra é a igreja de Laodiceia, a última. E essa aqui é a igreja da cidade que tem nos Estados Unidos, para não esquecer, Filadélfia. Nada disso é tão interessante decorar os nomes e saber tudo. É interessante a gente saber o que se passa, né, lá dentro da gente. Então isso é interessante só para vocês com uma aula, para uma compreensão didática, um método didático. Mas não precisa decorar nada disso não. Então aqui estão as 7 igrejas que tem na Ásia, realmente essas 7 cidades, 7 lugares. E os apóstolos, de Paulo, né? Eles escreviam as cartas, epístolas para os irmãos de Éfeso, para os irmãos de Sardis, de Filadélfia, assim por diante. Se vocês lerem o Apocalipse de São João, um grande iniciado, aí na imagem do Apocalipse, vocês vão encontrar isso. O Apocalipse é um livro de iniciação, nessa maior tem um Apocalipse revelado. Só o mestre pode compreender o Apocalipse, o mestre de mistérios maiores. As igrejas não compreendem, por isso que a maioria das religiões, eles suprimem o Apocalipse da Bíblia, eles não utilizam, falam que não é interessante. Vocês podem olhar, a maioria das igrejas não tem Apocalipse nas suas escrituras, porque por alquimia, por iniciação, você vai ler, você tem 2 testemunhas, você vai pensar que é 2 pessoas, mas 2 testemunhas são 2 canais. Até vai falar das 7 igrejas, 7 chaves, 7 cavaleiros, 7 anjos, né? Vai falar tudo nesse sentido figurado. Bom, então, aqui nós temos, depois eu vou fazer um desenho para ficar melhor para nós, né? Então, vamos ver o que acontece na prática. Uma vez desenhado, agora podemos falar.
como é do segundo fator, todos nós, estudantes de gnose, sabemos que para a autorrealização tem que praticar todos os 3 fatores. E eles são interdependentes, um depende do outro. Então o casal só pode praticar o segundo fator o casal legal e legitimamente constituído, segundo o mestre Samael no seu livro Matrimônio Perfeito. O que é o casal? Senão viraria bagunça, né? O que é o casal legal e legitimamente constituído? Legal tem que cumprir nossas leis. Ele tem que ir na igreja, no civil, casado. E para o homem da capa preta, né? Que é o juiz. Tem que casar no cartório. E legítimo é o casal que pratica a maitona, a transmutação sexual. Então a maioria dos casais são legais, legalmente constituídos, mas não são legítimos, não praticam. E para as hierarquias, para a divindade, só consta para esse caminho o casal que se une para praticar o arcano. Esse é o casal perfeito. Tá? O restante só está casado aqui na Terra, mas já não está casado no plano mental, não está no plano astral, não está nas outras dimensões. Então é natural que os casais se desentendem, né? Não são afins, porque eles não têm um matrimônio perfeito. Mas a gente pode até fazer parte do matrimônio imperfeito, né? Vamos dizer assim, casado com quem não temos essa identidade toda, mas podemos ir construindo. O casal vai praticando, vai magnetizando, como diz o mestre Samael, é um que ama muito e o outro que ama mais. O amor vai aumentando, vai se magnetizando. E um é a própria extensão do outro, né? Isso é o matrimônio perfeito, o matrimônio gnóstico, o matrimônio do amor, né? Que é a igreja de Roma. Quando o pessoal, nós estamos falando de igreja, jamais a igreja de Roma, o pessoal fala do Papa, Santo Papa da igreja de Roma, né? Isso aqui, o Leonardo da Vinci escrevia em caractere revertido para não ser pego, né? O que é caractere revertido? A Santa Inquisição matava os iniciados da gravura. Então ele escreve, você para ler o que significa, você tem que pôr no espelho, aí inverte a palavra. Só o iniciado sabe disso. Então se aqui você invertendo, você pôr a palavra no espelho, vai ser o quê? Amor. Então a igreja de Roma é a igreja do amor, mas não aquela de Roma material, era a interna, a igreja do amor. É isso aí que nós estamos falando, tá? Porque Cristo, Jesus, nunca falou na sua igreja. Jesus nunca teve uma igreja, nunca quis fundar nenhuma religião. Ele falava, a minha igreja, tu és a pedra, sobre ti edificarei a minha igreja para o Pedro. A igreja do seu templo, corpo físico, que é o templo de Jesus, né? Quando o Salomão foi construir a igreja, veio o anjo e falou para ele, Salomão, tu queres construir a igreja, um templo? Eu quero, mas tu saibas que o Altíssimo não habita em templos construídos por mão de homens. E ele construiu, mas no tempo que Salomão construiu, não se escutava martelo, nem foice, nem batida de nenhuma ferramenta. Então o templo simbólico, é figurado. E Jesus, olhando para aquele templo, né, a igreja que ele fundou, ele diz, derruba esse templo, que em 3 dias eu edifico, né, uma outra. Aí o povo serviu, passou a condenação final, foi mata esse homem, que é um louco, né, um alucinado. Onde se viu, Salomão gastou 46 anos, e ele disse que faz em 3 dias, aí mataram, não teve mais conserto com Jesus, a partir dali. E o que aconteceu no 3º dia? Ele ressuscitou. Então derrubaram a igreja, que é o templo, o corpo dele, né, que ele estava querendo ensinar, e no 3º dia ele edificou essa igreja. Então, é isso que nós temos que entender. O que nos traduz os símbolos? A gente tem que entender o significado dos símbolos, senão voa, né? Coisa dos jogos aí, né? Entra de gaiado no navio, que eles exageram. Bom, então o casal, legítimo legalmente constituído, no seu quarto, ele passa a chave, não entra ninguém, quem vai energizar. Também não pode ser fanático, né?
ficar com medo, não. Tenta não deixar entrar ninguém, nem na família. O quarto é um santuário. Então ele vai praticar o que nós chamamos de Maituna, chamamos de Arcana ZF, tantos nomes que escondeu no Código da Vinci, né? Mas na verdade é a transmutação sexual. O Samuel traduziu isso para a gente, né? Da alquimia. Olha a química aí. Então o casal vai praticar, e nessa prática não se chega ao espasmo, não se chega ao orgasmo, a energia ela é retida e depois convertida, transmutada, ou seja, muda de forma, que chama de transmutação. Nós temos o sêmen, que é um material pastoso, no estado intermediário entre o líquido e o sólido, o homem, né? A mulher também tem outra forma. Então, esse material vai passar do semissólido, né, que é o pastoso, para líquido, do líquido para vapor, e quando chega o vapor lá dentro, internamente, na hora da prática, esse vapor de mercúrio, mercúrio Hg, vai subir por aqui. Esses dois canaizinhos aqui, que é a idade do galáxia, são as duas testemunhas. Esse vapor, sendo uma prática lista, quando chega aqui, ele é analisado, tá? Se é legal, legitimamente construído, é fruto do amor, de um casal puro, perante a lei divina, né? Então essa energia classificada como boa, ela desce de novo, né? E aqui ela vai acionar, vai abrir, ó, esse canal que estava fechado, aqui vai romper essa tampa, vai abrir. Então nesse momento desperta o Kundalini. Ó, o vapor de energia foi transformado, né, de seminal para vapor, tem o poder de estampar a medula que é tampada nas pessoas normais. Então ele estampou o que quer. Aqui, ó, da Lini, tá? A palavra Kunda quer dizer cauda, rabo, né? Órgão conectivador. Lá do sânscrito. E a palavra Lini quer dizer fim. Então o que é quando desperta o Kundalini? Quer dizer o fim do órgão conectivador, que é uma cauda satânica que todos os levam. Então é o fim. Então esse Kundalini, ele despertou. Nós vamos ver na outra conferência, né, de 1975, como isso acontece. Então, esse fogo sagrado, né, vai subir. Então, no momento, ele abre essa igreja do cóccix. O chakra abre, né, parece uma flor de lótus, abre suas pétalas, ubicação da igreja. A igreja passa a funcionar. Tá? Nesse momento que despertou, que acionou a igreja e abriu os chakras da igreja de Éfeso, o que acontece? O iniciado já é um grande iniciado, isso aí já passou pelas provas e tudo, ele adquire poder. Ele adquire poder, veja só, sobre o elemental da terra. Então ele tem domínio sobre o elemental da terra. Uma pessoa que ele pode mover montanhas. Samael encontrou uma mina de ouro, né? Ele colocou na parte coordenada, antes esse poder. Jesus fazia esse milagre, conforme a gente vai ver. Então tem poder sobre o elemental terra. Olha só aqui que o iniciado passa a adquirir poder. Na segunda, chegou na segunda, Nesbina, abriu essa igreja, né? O iniciado passa a ter poder sobre o elemento água. Então você tem poder sobre as águas. Moisés pega o bastão e abre as águas. Então ele tem essa, né? Jesus pega a água e transforma em vinho. Olha o poder que você tem. Você tem o poder sobre os elementais. Jesus pega e anda sobre as águas. Os apóstolos foram andar e não conseguiram, né? E aí ele falou: vocês não têm fé ainda, não sei, ainda não tem esses poderes constituídos. Ele está querendo dizer. Então, quando chega aqui a despertar a igreja de Pérgamo, que é o plexo solar, aqui a nossa antena diz que aqui é fogo, né? Então o iniciado tem o poder sobre o elemental do fogo.
Tá? O que você pode fazer? Você pode, com elemental água, você pode fazer chover, né? O iniciado faz chover. Ele tem o poder sobre a natureza. O elemental fogo, ele tem o poder para apagar o fogo, então ele usa água, faz chover para apagar a água, apagar o fogo, aliás, né? Então você pode provocar, ele nenhum vai ser dela provocar incêndio, né? Mas tem poder sobre o fogo, você pode o iniciado nessa altura. Quando chega aqui no cardia, que é o chakra do coração, onde está o amor, e tem conexão com a chakra dos pulmões. Dentro do nosso pulmão, as nossas doenças, né, de pneumonia, pneu, esse aqui, ó, pneu, né? Isso aqui quer dizer o ar, que é um princípio divino, né? Quando chega aqui, nesse ponto, né, o iniciado tem o poder de desdobrar. Ele tem o poder sobre o elemental do ar. Então aí completou, né? Ó, água, terra, água, fogo e ar. Então tem o poder sobre o elemental ar. O que vai acontecer? A pessoa pode desdobrar à vontade. Você sai do corpo físico a hora que quiser. Então todos aqueles estudantes que têm dificuldade, né, de desdobrar e que se desanimam, não deve se desanimar. Vai chegar um momento, se ele continuar no trabalho, naturalmente ele vai desdobrar, ele adquire o poder sobre o ar. Poder para sair em estado de ginas, tirar seu corpo à vontade, estado de gina, né? E subindo, né, veja bem, o fogo despertado vai subindo. Quando chegar aqui na região de Sardis, Laríngeo, nessa região, o que diz aqui as escrituras? É o verbo, né? Por onde a gente fala, o verbo é criador, o exército da voz, assim foi criado o universo, não é isso? Então, quando chega aqui, o iniciado, ele tem o poder da audiovidência, ou seja, se ele ouve voz distantes, né? Todo o cosmos, ele ouve o que o outro está falando, até o que o outro está pensando, audiovidência. Seguindo, quando chega aqui, é quando abre o terceiro olho, então o iniciado tem a terceira visão, além dos olhos físicos, que veem tudo que se passa na situação do físico, ele passa a ver o que passa nas outras dimensões. Nesse momento ele adquire o poder da clarividência. Então é o clarividente, o verdadeiro clarividente passa por isso daí. Muito bem. Então sobe, né? Ele chega aqui, então você pode ir nas igrejas, você vai perceber. Alguns santos têm essa coroa de fogo, né? Que o pessoal chama de áurea, né? Então realmente esse é a áurea, que o resto é corpo vital, o pessoal chama também de áurea, né? Então a áurea não são todos que têm, e sim quem chegou a essa altura da iniciação. Você pode olhar que nem todos os santos têm, só alguns. O pintor já sabe disso, né? Quem pintou isso, é iniciado. Então tem aquele fogo. A áurea, na realidade, então, é o fogo solar transmutado, a energia sexual transmutada chegou aqui, né? Na glândula pineal. Então abre a igreja da Odisseia, abre os chakras, né? E o iniciado ganha o poder da polividência. Polividência. Poli, que significa? Nós temos politécnico, não é isso? Poli significa vários. Então, quando chega aqui na polividência, o iniciado, ele restaurou, ele adquiriu os seus 12 poderes, 12 faculdades da alma. Ele tem todo esse poder que nós vimos, ele vai ter a telepatia, né? A comunicação à distância. O mestre Samael comunicava com o mestre Rabulu, lá da Colômbia do México, ou qualquer lugar do mundo, né? Se comunica até hoje. Telepatia. Você adquire o dom da ambiguidade, ou seja, você está em lugares ao mesmo tempo, vários lugares. Quando seja irmão fazer isso, o pessoal vinha. Aqui em Santos, já ouviu falar do padre Aripepe? Pelo Rio, o pessoal fala Aripepe, até a igreja lá em Minas, Aripepe quer dizer padre voador.
Ele era visto ao mesmo tempo em São Vicente, né? Então ele já tinha esses princípios, né? Você adquire aí a polividência, por exemplo, o mestre Ramon estava dando uma conferência aqui em Santos, um rapaz estava assim assistindo, o Ivo, né, que dava a conferência aqui com o batom para vocês, e o Ivo pensou, o Ivo é um rapaz gostoso, né, um rapaz que a moça pode chamar de belo, né, até hoje ainda é, e o mestre Ramon xoxinho, feinho, né, ele falou, poxa, pensou, só pensou, esse mestre é muito feio, né, o WhatsApp, o mestre assim, primeiro virou, eu sei que eu sou muito feio, né? Mas isto é muito vantajoso para mim, eu não tenho os problemas para muchachas. Levou na brincadeira, o cara ficou quietinho porque está com medo de pensar, depois podia pensar mais nada, né? O que é o mestre? Ele capta os pensamentos, assim que Jesus fazia, Jesus de longe já sabia o que é. O cara queria fazer mal para ele, já reprimia, né? Então o mestre adquiriu os 12 faculdades. Vamos ver o que isso está simbólico. Na Santa Ceia, Leonardo da Vinci vai pintar isso. Tem o Cristo da ceia, o que tem ao redor dele? 12 apóstolos. Então os apóstolos representam as 12 faculdades. É assim o Sol, né? Tem 12 zodíacos. Então o Sol é o Cristo. Em torno dele tem as 12 faculdades. E aí nós temos restaurado 12 faculdades da nossa alma, né? E aí esse é o mestre perfeito. Muito bem, então vamos encerrando essa conferência dizendo que tudo isto é possível, né? Aqui está de uma forma teórica, mas é possível se nós trabalharmos de uma maneira prática. Mestre Rafael, Mestre Abulu, não perder o seu tempo se achar em nós pessoas práticas, mas se formos puramente teóricos, isso não vai dar em nada e eles perderam o seu tempo. Boa prática para todos.